Fausto, como é que tá, cara? Eu ainda sei mexer nesse programa, estamos Eu ao vivo. também, você, cara. Cara, por aqui tudo tranquilo. Eu tô cheio de coisa que eu não posso falar. Que merda. Véi, eu tô trabalhando muito, eu tô enlouquecido. Você tá Porra. doente, é isso? Você tá fanho? O que que você tá? Eu estou gripado depois de passar umas 2 semanas viajando e ainda tenho. Porra, eu vou continuar viajando até não sei quando, cara. Eu fico em viagem, marcando viagens pra resolver problema e eu não tenho um centavo no bolso. Eu tô feliz assim. Que beleza. Tô feliz da vida, cara. Feliz da vida. Ó, eu quero adiantar pra vocês que a gente tá com projetos muito, muito, muito ambiciosos. E dando tudo certo, daqui a umas 2, 3 semanas eu vou vir aqui de novo e vou abrir todo o jogo pra vocês. Né? Eu dou um pouquinho de informação de bastidor do que vai acontecer aí, em breve. Em breve, em breve, em breve. Ano de eleição, cara. Eu tô cheio de coisa na cabeça, cheio de ideia. Atarefado. Também. Mas sim, Boa. a gente teve essa surpresa aí, né? Eu vou até repetir para vocês o que eu falei para o Fausto, né? Eu estava conversando com um amigo meu ontem à noite. Não, 2 dias atrás. Eu estava numa fazenda e tava indo dormir com um amigo meu lá, ele, né? Um colega de MBL. Hum. E aí eu tava lendo notícias e, porra, começou a aparecer muito para mim. Donald Trump falando: saiam do Oriente Médio, saiam de Israel. Se tiver que sair é hoje, porque amanhã não dá mais. Amanhã eu não garanto. E eu tinha passado o dia ouvindo sobre embaixadas mandando, retirando embaixadores, pessoas importantes, né, diplomatas. Aí eu já Uhum. sabia, né? Um monte Uhum. de Uhum. porta-avião estacionado, atracado próximo do Irã há muito tempo. Trump fazendo ameaças, nunca mais tinha falado de nenhum outro território, fez um silêncio sobre Groenlândia, Venezuela, Cuba nas Uhum. últimas semanas Uhum. e direcionou todas as energias para cá. Existe uma grande pressão nos Estados Unidos do público interno, né? Tem várias falhas na administração do Trump. Uma delas que está pegando até mal até para os republicanos, eu acho a defesa ridícula que ele tem feito em redes sociais. Defendam o ICE, né? Como se fosse um imperador tentando levantar a moral do próprio exército contra Uhum. Uhum. boa parte da própria população do país. Eu achei Sim, muito esquisito. sim. Né? Eu tenho um parente lá, parente pardo brasileiro, que foi para lá, foi trabalhar lá, trabalha há 30 anos e está com medo do exército americano. Votou no Trump, fez campanha pro Trump. Está com medo das Forças Armadas Americanas. De novo, Não, parece. mas eles só vão pegar os imigrantes que não são direitos. É só Então, bandido que eles vão pegar. Cara, então, o Trump eu vi tá. um stand-up, Diga, desculpa te diga, interromper, eu vi um stand-up à maravilhoso, cara, vontade. maravilhoso. E ah, os árabes lá é preocupado porque tá tendo layoff no ISIS, né? Porque não tá precisando ter ataque terrorista. E os caras falam, pô, me manda, cara. E o chefe do ISIS, ele fala assim, não, eu quero te mandar, mas não tá precisando, porque agora white men are killing white men. Aí o árabe fala assim, who is doing the killing? Ah, ISIS. No, we are ISIS. Ah, não, não, não. Muito bom. Mas é isso, cara. Tem muita gente com medo das Forças Armadas Americanas, do mesmo jeito que estavam com medo logo após o 2001. Não, não. Quando fechou o cerco para imigrante, eu ouvi dizer que é a mesma sensação, né? De pessoas que estiveram lá nos dois momentos. E, então, por causa disso e outros elementos, né? A parte da taxação que não deu tão certo. Uhum. Tem uma coisa constrangedora que eu vi o Leonardo Trevisan falando em alguma entrevista que ele deu, né? Os Estados Unidos fizeram o mundo inteiro sancionar o Irã, né? E o Irã acabou vendendo o petróleo, sobrou para um cliente só, Uhum. né?
que tinha interesse, que tinha poder de compra, né? Aí o Irã estava vendendo exclusivamente para a China, e é claro que o chinês estava cobrando o preço que ele queria. Pagando o preço que ele queria. Sim, sim. Exato. Então, os Estados Unidos, na prática, sancionou o Irã e abriu uma barreira de petróleo para o preço que o chinês queria, porra, por muito tempo. Né? E isso Sim. precisava acabar, e não era tirando as sanções que ele podia acabar. Né? Uhum. Então, essa é uma das teorias, uma das alternativas de como principais motivos do Trump ter atacado o Irã agora. Né? Uhum. Outro grande motivo é o Benjamin Netanyahu, que assim como o Trump se encontra numa posição bem delicada, parecida, né? Uhum. Porque, como eu brinquei outro dia, né? Eu achei que o Netanyahu ia sair dessa situação preso, morto, sei lá, ou julgado no Tribunal Penal Internacional, mas ele está editando tendências, Uhum. porque O Trump tá natanhando quase, né? sim, exatamente. Seguindo os mesmos interesses. Então, Uhum. o chefe de Estado do principal financiador da ONU, né, eu jamais deixaria isso acontecer, já que ele está se comportando igual e continua apoiando financeiramente o Israel, tal qual o Biden. Né? Acho que o Trump abriu mão da Europa inteira e concentrou em Israel. Uhum. Né? Então, são dois presidentes que precisam de resultados práticos em guerra, né, no exterior. Né, porque diplomacia tanto faz dos Estados Unidos, os aliados estão muito bem definidos, os inimigos estão muito bem definidos, Uhum. e os Estados Unidos ainda estavam criando desavenças com antigos aliados, né, Uhum. enfraquecendo a OTAN e tal. Então, ele precisava de uma aposta de um novo conflito que ele pudesse apostar que sairia por cima. Né? E ele escolheu o Irã porque ainda tem uma grande população que apoia não diria que apoia os Estados Unidos, mas é uma Mas que população quer que pede por. desesperadamente o fim do regime iraniano, né? E Exato, tá exato. disposto a aceitar os Estados Unidos lá se for necessário para isso. Sim. Então o Trump precisava de um país que tivesse uma população ideologicamente mais ou menos alinhada com os Estados Unidos, ou que ele pudesse falar que está, né? Uhum. De um país que não deixa muita informação sair, um país que controla muito bem a informação interna. Ele precisava de um país que fosse não alinhado politicamente, que não tivesse dando grandes ganhos para os Estados Unidos, de um país autoritário, né? Que assim, Para colar o eu acho discurso que da democracia. exato, para convencer americanos, porra, para convencer americano burro, democrata e republicano, né? Que tem Americano muito burro democrata não é caindo. pleonasmo? Desculpa, não é, Sei não é, não lá. é. Tá muito difícil. A gente tá falando de população, tá? Porque existe uma absoluta diferença entre quem não está no poder e nunca esteve e Sim. quem está no poder ou quem controla o lobby americano. Então, é uma galera muito díspare, muito distante, assim, de profundidade de conhecimento, porque do FBI para cima só tem, porra, são os melhores da política global, são os Sim, melhores jogadores da geografia, né? sim, sim. Então, sim, então, o Irã acabou se tornando esse alvo. O Benjamin Netanyahu também, por todas as razões que a gente discutiu, pô, eu tava até vendo aqui no Discord, ele falou que nossa amizade tem 4 anos já, seu Fausto. A gente tem É 4 anos conversando. 2022, né? Que foi quando o É, Biden falou entra aí se você for homem, a gente começou a conversar. sim, sim. Então, obrigado, Biden. Obrigado, Biden. Brincadeira. Então, como eu ia dizendo, o Netanyahu, nessa posição delicada, ele também precisava de uma guerra, ele também vai passar por eleições esse ano. Né? Os Estados Unidos vão ter o Trump vai precisar de um apoio para as midterms e o Netanyahu vai precisar de um apoio para não, sei lá, eu não sei ainda o que é que a justiça israelense está cogitando fazer com o Netanyahu, mas eu sei que ele tem medo, né? E que Uhum. ele está apostando as tropas, a moral, o dinheiro do país para salvar o próprio pescoço. Para além disso, tem o Khamenei, né? Agora is no more. Né? Ele Ex-Khamenei. teve, ex-Khamenei, ele teve numa posição muito
Eu diria privilegiada por ter uma quantidade de recurso imensa, pela sua posição geográfica dentro do Oriente Médio, por controlar o fluxo de pessoas e ser. Eu consegui substituir a política local, que era submissa, vassala dos Estados Unidos, né, do antigo regime. Hum. Mas, mesmo assim, eu acho que ele não jogou bem o suficiente, não tão bem quanto o Mohammed bin Salman. Ele poderia ter ocupado o posto de país autoritário e continuado as negociações com os Estados Unidos, não necessariamente se tornando aliado, mas fazendo um jogo duplo, tentando pregar uma certa independência e não deixar a matriz ideológica da religião tomar conta da narrativa do país e ter os Estados Unidos declarado conceitualmente como inimigo. Né? Então, isso também é um grande problema que fecha a porta para qualquer tipo de negociação. Né? Para quem não sabe exatamente o que aconteceu antes do primeiro ataque que o Irã sofreu, antes do Trump dizer que não tinha mais jeito, teve, ou supostamente teve, né? Tem gente que fala até que isso foi só de fachada. Né? Os Estados Unidos disseram que teve uma negociação, um último diálogo com o Irã, e que não foi produtivo e que ficou qualquer tipo de diálogo insustentável. Então, foi dado um aval para os israelenses atacarem os Estados Unidos. O Israel deu a primeira bala, tomou o primeiro revide, tomou um grande revide, que eu acho que foi uma posição estratégica do Irã demonstrar força um pouco acima do tom para Israel, porque ele estava já se sentindo muito ameaçado pelas tropas, pelos Estados Unidos, agora muito mais, depois que os Estados Unidos mostraram que eles estão dispostos a fazer com a Venezuela. Né? Então, antes da Venezuela estacionar um porta-aviões de seu lado não dava tanto medo, né? Porque Trump always chickens out, né? Então, falou isso por muito tempo, desde o início do seu mandato. Até brinquei que ele acabou com muita guerra fugindo dela, só que, sei lá, parece que ele ouviu muita gente parecida comigo, ficou com raivinha, começou a ir para cima de fato, tirou o Maduro e agora um porta-aviões americano perto do seu país incomoda muito mais. Incomoda muito mais, dá muito mais medo. Né? Então, o Irã se sentiu na obrigação de fazer um grande revide a Israel. Eu acho que ele mordeu uma grande isca, porque os Estados Unidos já estavam prontos, já estavam procurando uma grande desculpa para fazer um ataque massivo no Irã, né? Fazer ataques coordenados para cima de todas as lideranças para desestabilizar, para desorganizar o máximo possível o país, distante, em um método distante da diplomacia da Revolução Colorida. Não, agora os Estados Unidos querem a morte de todas as lideranças políticas do Irã. Acabou o diálogo, né? Acabou qualquer possibilidade. E eles conseguiram seus dois dados para jogar, para apostar agora. Né? Essa operação tem que ser positiva no longo prazo, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos, senão Trump e Netanyahu vão sofrer grandes derrotas eleitorais. Né? Eu acho que vai ficar um pouco difícil para os republicanos, até para o Marco Rubio, né? Porque apesar de ter tirado o Maduro da Venezuela, não mudou tanta coisa assim. Né? Eu acho que os Estados Unidos vão demorar de ver algum resultado. Os americanos, esses que são um pouco mais desprovidos de inteligência, de pesquisa, vão precisar de um pouco mais de tempo para ver resultados práticos das invasões da Venezuela, da retirada do Maduro, das novas negociações, e agora com o Estreito de Hormuz fechado, no curto prazo, a tendência é sim o preço do petróleo subir. Então, Já subiu, inclusive, né? De 56 para 69, se eu não me engano. pô, Negócio não estou acompanhando. feio. Tudo que eu estou falando é muito, muito conceitual e muito das coisas que apareceram para mim espontaneamente. E Preço de petróleo, eu vi mais você não especulação. precisa nem ir lá ver, né? Porque você já sabe que isso vai acontecer. Então, Ó, bateu 70 agora. você... Porque o mercado já abriu em algum lugar aí e já estão pagando $70 no barril. Tava 66 ontem. Tava 64 Sim. ontem. Aproveitar que eu estou aqui no Estreito de Hormuz, estou bem em cima do Live Map. O Irã controla esse trecho aqui. Vocês podem ver que tem. Deixa eu abrir no Maps, acho que é melhor. Essas bombas poluindo a tela.
Não tá dando pra ver o mapa. Não tá dando, não. Pera aí. Tá, aqui temos o globo, estamos de novo no Estreito de Hormuz. Essa península projetada aqui para o centro dessa passagem mais curta do Golfo de Omã é do Irã. Esse Kassab, ou Kassab, sei lá, ele é um território controlado pelo Irã para ter um controle de tudo que passa aqui pelo estreito, né, dos navios, das mercadorias, todo mundo ou paga algum imposto, ou presta contas, ou é submetido a revistas dentro dos navios, né, porque aqui ninguém confia em ninguém também. Então, e aqui em cima vocês podem ver o Kuwait, que é um grande poço de petróleo, o Iraque, que é um grande poço de petróleo, Bahrein, Catar, parte da Arábia Saudita também, né, que tem boas relações com esses países, os Emirados Árabes, Dubai, né, todo mundo que eu citei precisa pedir licença para o Irã para passar. E o Irã, toda vez que está em perigo, ele tem esse trunfo, né, é o mais próximo de uma bomba atômica que eles têm, né, de fechar a única saída para o mar de um monte de país dos quais o resto do mundo depende. Então, para além do fluxo de pessoas do Oriente Médio, né, que precisa ir da Europa para a Índia, para a China, etc., e vice-versa, o Irã também tem a saída das fontes energéticas de boa parte dos países do planeta. Então, por isso, o Irã nunca vai ser pobre, mesmo que não tenha nenhum recurso natural, e não é o caso, né? Então, sim, o Irã acabou mordendo a isca, né? Eu acho que foi o tempo mais propício para isso. Eu tenho suspeitas de que isso é resultado das pressões também de Israel. Eu não acho que o Trump tomaria essa iniciativa sozinho, né? Se dependesse só, se Israel não tivesse em perigo nesse momento, se o Netanyahu não tivesse desmoralizado, se tivesse uma saída pacífica para o conflito Israel-Palestina, e se todos em volta tivessem bem com a existência do Estado de Israel, eu não acho que o Trump tomaria essa iniciativa de atacar o Irã sozinho. O que foi que aconteceu aqui? Só os Estados Unidos teriam capacidade e potencial para descarregar a quantidade de mísseis com essa precisão toda dentro do Irã, assim, da noite para o dia. O Israel até consegue, né? Só que precisa de um pouco mais de tempo. Esse ataque coordenado para eliminar um monte de liderança, eu acho que ou os dois juntos ou os Estados Unidos sozinhos precisam. Então, os Estados Unidos chegou para tirar o grosso, né, para fazer outra grande, imensa provocação, né? E coisa que Israel precisava para escalar o conflito e desestabilizar a região. Eu acho que, talvez como nunca antes, ou da última vez na Guerra dos 6 Dias, isso pensando pelo lado de Israel, né? Então, assim, esse é o resumo do cenário que tem agora. Para muito além disso, eu não tenho tanta coisa a não ser. E aí eu passo para aquele momento que eu sei que vocês gostam muito de análises irresponsáveis, né? Daqui para frente não me responsabilizo por muita coisa. Eu vou falar muito, eu acho, né? Depois de descrever o cenário com o que eu sei, com o que eu estudei, com o que a gente já viu. Né? E com o que eu vi de notícia também, que está faltando muita coisa. Até peço perdão por isso, mas pô, eu sou uma pessoa muito ocupada e preciso comer, né? Todos nós. Sim. E você, cara, o que é que você tem visto? Assim, eu assisti seus vídeos. Eu dou preferência ao que você fala de. Não acho que não. Não acho, não. Teve uma coisa que eu acho que você não pegou, mas eu acho que você vai gostar quando ele passar. Mas fala um dos principais pontos que tinha no seu vídeo, porque eu tô com alguma coisa em mente que me incomodou, eu não tô exatamente. E agora eu tô curioso. Não, o que eu falei é que eu falei com uma iraniana, tipo, 2 dias antes, né? Ou 3 dias antes do ataque. E aí, uma coisa que estava muito evidente lá é que a população ela estava muito incitada e eles estavam fazendo muito protesto e eles estavam tomando muita bala da guarda lá. E muita gente morreu, muita gente desapareceu, muita gente espancada. Foi um negócio muito feio. E aí você vê que tem muita gente que tem sangue nos olhos de raiva, de ódio e quer esse governo abaixo.
E aquela cera que os porta-aviões ficaram fazendo, todo aquele monte de gente em volta ali do Irã, esse tempo, durante esse tempo, a população ela foi sendo incitada, né? Do tipo, nós vamos chegar aí, nós vamos ajudar. O Trump falando oficialmente, olha, podem contar com a gente se vocês quiserem tirar o governo de vocês. E muita gente metendo louco, indo pra cima do governo e tomando bala. E aí eu penso, cara, quem sou eu pra chegar pra essa menina que tá me contando como que ela vê o Irã e dizer pra ela que ela não tem que fazer isso não, porque na verdade ela tá jogando o país dela no colo dos Estados Unidos. Cara, ela manja muito mais girando que eu, a vivência dela. Então, Sim. quem sou eu pra dizer que, pela perspectiva dela, o Irã entregue na mão dos Estados Unidos não seria melhor? Só que aí depois que aconteceu o que aconteceu, o bombardeio, você via muitos pequenos grupos comemorando a morte do Khamenei, Uhum, felizes da vida. uhum, Só que os protestos contra os Estados Unidos gigantescos, assim, grandes volumes, assim, de pessoas indignadas e protestando. E aí eu fiquei pensando, os Estados Unidos ele pode até tentar emplacar uma narrativa e proxy, mas provavelmente não vai conseguir. E aí os dois cenários que eu enxerguei lá e que eu posso estar viajando, ou vai ficar tudo do jeito que está, ou um novo líder ele poderia amaciar para a população, mas uni-la contra os Estados Unidos. Então, um substituto de Khamenei mais moderado poderia usar essa escola de meninas aí que foi explodida e esse monte de gente que morreu lá para falar, não, nosso inimigo é outro, a gente tem que parar de brigar aqui dentro porque nosso inimigo é outro. Mas assim, toda essa conjectura, porque eu estou tentando entender o que o iraniano está pensando, e não né, o que o substituto vai fazer. Não é isso. É entender que tem muita gente querendo entregar o país lá para os Estados Unidos e que eu não consigo dizer que esses caras não têm razão pela perspectiva deles, pela visão deles e pelo monte de gente que eles viram morrer nesses protestos aí, né? uhum. Entendo. É, eu sinto que no Oriente Médio o povo não é tão inocente assim, né? Tão inocente quanto. Nem tão desesperado. O iraniano estava enriquecendo, estava subindo o IDH, mesmo Uhum, todo sancionado, né? uhum, O Irã ainda estava construindo riqueza e ainda estava passando o PIB de muita cidade brasileira, né? Ainda uhum, estava IDH. uhum, Então, eu não acho que os iranianos tenham saudades do regime anterior, como era quando eles eram submetidos aos Estados Unidos, e nem acho que os iranianos têm saudade de qualquer momento de regime change, né? Por quê? Eles já passaram pela dor de ter um regime derrubado, né? De ter uma guerra civil acontecendo, de uma disputa pelo poder, uhum. e da subida de, para muitos, uma liderança ilegítima, né? Então, isso é um fenômeno que acontece em qualquer país que é atacado, né? Uma unificação acontece, Sim. né? Muita gente que discutia na rua acaba ficando junto contra o agressor, né? Inclusive, isso Por está mais que acontecendo ao vivo agora, né? Tá rolando isso agora, é, nesse momento, né? exato. Então, muito iraniano que pedia ou lutava pela queda do Khamenei, agora está dizendo, porra, não é assim que eu queria que derrubasse. Uhum, Não era para você derrubar o Khamenei e minha casa, porra. uhum, Né? Também não quero invasão de tropa, não quero ajuda. Né? Então, eu uhum. acho que o povo do Oriente Médio, não só iraniano, tem muito essa noção de que quando um país oferece ajuda para outro, você tem que interpretar como ofensa, né? O país Uhum. tá É, pedindo para te subjugar. deixa eu Não, só não te se aceita interromper um ajuda. instante. Uhum, Eu acho que ficou. Quem caiu de paraquedas aqui vai pegar uma parte que tá enviesada. É que essa última iraniana com quem eu conversei, é que eu não quero falar o nome dela aqui porque ela tá no prep.
ela destoa dos outros iranianos com quem eu conversei, porque o meu hobby é esse, né? Ficar contratando professor no Preply e falar, na verdade, eu não quero aprender idioma, eu quero que você me conte do seu país. E, os que eu vi anteriormente, tem uma galera feliz, porque de fato eles estão progredindo. Porque a China está abrindo muita empresa, eles estão fazendo comércio, eles estão prosperando, eles estão indo para o shopping no fim de semana. Tem uma galera enriquecendo. E essa menina, ela saiu há muito tempo. Demorou um pouco para entender como que ela chegou na Espanha, o que ela está fazendo lá. E ela diz que no Irã, ou você é muito pobre, ou você é muito rico, que não tem meio termo. Mas claramente ela está nessa camada rica. E dos antigos ricos, porque aí quando eu pergunto da presença da China, ela fala que a China não está lá em lugar nenhum, que não existe isso. Ou seja, ela não tem ciência, não é obrigada a ter. Mas ela não tem ciência de tudo que a China está fazendo lá dentro também. Então, é que assim, eu cheguei aqui essa semana printando a perspectiva de uma pessoa, mas é claro, é o recorte dela. Ela não sabe que a China tá lá, ela vem de família rica, ela odeia o governo, porque, tipo, o rico odeia o governo. E tem um monte de coisa que ela não sabe. Mas eu achei importante dizer que tem gente morrendo para tirar o governo de lá, mas que pela perspectiva deles é uma coisa que faz sentido, porque eles não têm. Eles não estão olhando o país deles de fora, né? Uhum. É, Se você só conhece aquela realidade, exato. né? Então, eu só quis pontuar que sim, ela é uma dessas perspectivas. Tem a parte que está prosperando e tem a parte que odeia os Estados Unidos, mas que, no fundo, gostaria de ir para lá. Uhum. Mas que não podendo ir para lá, prefere que os Estados Unidos não entrem para foder mais ainda. É, Quer exato, dizer, exato. o povo iraniano ele não é único e ele não está de forma medíocre, simplista, polarizado como a gente e os Estados Unidos. Porque a gente está acostumado com um mundo em que ou você é republicano ou democrata ou você é petista ou bolsonarista. E o Irã, ele não é essa simplicidade toda. Ele é uma complexidade muito grande ali, né? Com certeza. Tem povo de tudo que é lado, tem grupos armados que estão tentando formar um Estado dentro do Irã. Sim. O Irã está em volta de um monte de país que foi invadido pelos Estados Unidos ou que recebeu ajuda dos Estados Unidos, pois Uhum. ele não sabe quem se lascou mais, né? Sim. E aí eles chegam numa situação muito complicada assim, no Oriente Médio, porque ainda está tudo em frangalhos. Né? O Afeganistão caiu tem pouco tempo, está com um poder novo, recém-assumido lá do Talibã. O Iraque também, depois que os Estados Unidos fugiram de lá, claro, vácuo de poder não existe, e grandes instabilidades, já teve guerra civil também, a gente cobriu aqui. Uhum. O Bashar al-Assad fugiu da Síria, né? Todas essas quebras de liderança recentes, influenciadas em grande parte pelas movimentações dos Estados Unidos, é claro, geram impacto no Irã. Né? Ele não está ali entre a ponte entre Ásia e Oriente Médio e Rússia, então. Toda vez que tem uma instabilidade na região, vai um monte de refugiado para o Irã. Passa muita gente por Teherã, né? Eles são uma via principal. Né? E eles trocam ideia com todo tipo de gente, com todo tipo de refugiado de país que foi arrasado por americanos ou por influência de outros países aliados dos Estados Unidos, principalmente. Né? No caso até do Afeganistão, teve participação de Rússia e de China que também não vingaram e só também desestabilizaram a região. Né? E aí, Fausto, eu preciso levantar uma bola para uma coisa que a gente falou muito aqui. Né? De todos esses países, quem foi que conseguiu jogar melhor? Quem foi que não se desestabilizou? Conseguiu manter uma situação positiva, diplomática com os dois lados? Não Arábia entrou nos Saudita. BRICS?
Exato, também não se vendeu para os Estados Unidos, fez acordos de venda de longo prazo para todo lado, né? São grandes jogadores da geopolítica desde que o Mohammed bin Salman assumiu o poder. Né? Então, Arábia Saudita, influenciado por Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait, etc. Fizeram esse time de grandes vendedores de petróleo, mas que tem boas relações com o agressor do Oriente Médio, Estados Unidos. É claro que todo mundo que já foi invadido faz cara feia para essa galera, mas pô, eles estão não diria se submetendo, mas eles estão mantendo relações, mantendo um jogo aberto com quem tem o porrete maior. Né? Eu acho que isso é uma posição. Inteligente. Alguns diriam covarde, eu diria, né, sobrevivente. Uhum. Né? Para quem pode, para suas capacidades militares. Porque você pode fazer ali? Eu acho uma posição muito mais desinteligente você dizer que vai sim enriquecer urânio, você vai sim fazer pesquisas para ter bombas nucleares e ficar anunciando isso aos quatro ventos, ou tentando comprar urânio, recrutando cientistas ao redor do mundo, cientistas de países que têm a bomba, né? Então, você dá sinais claros para o mundo, você fica telegrafando o que você está fazendo lá dentro. Então, eu acho que eu não acho que para o Oriente Médio há espaço no mercado global como está, né, onde as informações chegam instantaneamente, né? Uma suspeita de que alguém está fazendo bomba atômica chega instantaneamente, né, na mão de Estados Unidos e de Israel, que infiltrado da CIA e do Mossad, onde você olhar no Oriente Médio. Né? É por isso que pagers explodiram precisamente na mão de todos de vários líderes militares do Irã, e eles ficaram muito enfraquecidos. É por isso que o Khamenei morreu, é por isso que aquele amigo que eu sempre esqueço o nome, o Qasem Soleimani, morreu, os Estados Unidos deram um recado, o próprio Trump deu um recado. Então, o cenário ficou o seguinte, né? Países desestabilizados que não quiseram se submeter, negociar com os Estados Unidos, Síria, Iraque, Turquia ainda conseguiu fazer um jogo duplo muito bom, o Irã, a gente pode dizer hoje que não conseguiu, né? Paquistão conseguiu a bomba atômica no silêncio, né? Agora ninguém mexe com o Paquistão. Eu acho que eles mostraram como é que se faz, né? Mesmo sendo um país muito mais pobre, com muito menos potencial que o Irã, ninguém mexe com eles. E o Irã acabou num paradoxo. Né? Ou você pesquisa bomba atômica para se defender, ou você não pesquisa bomba atômica e tem o Benjamin Netanyahu falando todo dia, incansavelmente, que você está sim pesquisando, e os Estados Unidos acreditam nisso e tem a desculpa perfeita para te atacar, te invadir, sem ninguém no mundo encher muito o saco. Né? Aconteceu o que aconteceu com Maduro. Cuba agora está morrendo de medo também, porque Rússia, China. Eu acho que nesse tipo de situação são muito bravateiros, eles não vão longe da sua zona de influência mais próxima. Né? A Rússia não vai longe do leste europeu. A China não vai longe do Mar do Sul da China para defender ninguém. Vocês podem descartar essa possibilidade depois do que aconteceu. Só quem faz esse tipo de maluquice é os Estados Unidos mesmo. E aí, pô, você pode falar que eles estão com os tentáculos no mundo inteiro ou que eles estão defendendo seus interesses no mundo inteiro. Eu, honestamente, 2026, eu não sei se é uma boa estratégia ou não, porque eu não sei se os Estados Unidos vai sair bem ou mal dessa situação. A gente sabe que está afundando, a gente sabe que, por uma série de razões econômicas, diplomáticas, os Estados Unidos estão sim afundando, mas da questão militar, né, você pode revisitar os clássicos aí, pode visitar Tucídides, o cara que falou do Heartland, do Greenland, estou esquecendo os nomes agora, porque, enfim, muito tempo, muita coisa acontecendo, mas você não vai encontrar resposta, né, para isso, porque esse fenômeno nunca aconteceu, de Estados Unidos, de qualquer outro país ficar atravessando o oceano para impor Como ele tem uma reputação a zelar, sua uma vontade, carreira, sim, um diploma à formado, vontade. eu
eu tenho, dentro da minha limitação, certeza que os Estados Unidos está muito fodido. Porque ele não pode entrar e ocupar o Irã, ele não consegue no grito e não consegue através de proxy como ele gostaria. A revolução colorida que ele está tentando, se fosse para dar certo, já teria dado, e a população não fez nada e muito provavelmente não vai fazer nada. O dinheiro dele tá descredibilizado, tá todo mundo com medo de ser expulso do Swift e ninguém tem fé no mundo que ele vai conseguir honrar a dívida dele. E a indústria dele está completamente defasada em relação à chinesa. E a capacidade de reposição de material militar dele é inferior à da China. Ele tem um arsenal maior, mas ele não tem uma capacidade de reposição maior. Perfeito. São vários elementos aí que mostram que os Estados Unidos está muito fodido. E assim, ele está gastando muito dinheiro com essa guerra. Basicamente, para lutar com a China, ele está vendendo bonde para a China e está pagando juro do bonde para a China. Mas vamos lá. Tem uma coisa que os outros países não fazem tanto. Quem faz isso, essa loucura, essa maluquice, mais do que ninguém, é os Estados Unidos. O primeiro dinheiro de qualquer coisa de imposto que é arrecadado pela federação vai para onde? Vai para o militarismo. Sim. Vai para as armas. Vai para bases militares fora do país. Vai para os porta-aviões que estão em volta do Irã nesse momento. Então, os Estados Unidos vai deixar todo mundo pobre com fome antes de deixar um soldado do outro lado do oceano. Então, e sem munição. Né? Então, para a guerra onde os Estados Unidos quer entrar, enquanto parece que os Estados Unidos são sustentáveis, eu não acho que eles vão perder. Né? Porque eles gastam, sacrificam o que for preciso para manter, para resolver o problema. Né? Nem sempre dá certo, às vezes eles têm que gastar muito dinheiro e fugir sem nenhum trunfo, mas como foi o caso venezuelano, né? Eu ouvi um negócio engraçado, eu queria saber o que, é que você pensa. Na Venezuela disseram, pô, isso não foi uma grande atuação dos Estados Unidos, essa inteligência, não foi isso tudo, porque tudo indica que o Maduro foi rifado, que ele foi entregue. Uhum. Mas aí, até onde o Maduro estava desgastado dentro do país e ele ia cair de qualquer jeito, né? Porque sim, a economia da Venezuela estava um desastre. Uhum. E até que ponto os Estados Unidos conseguiram se meter nessa conversa e convencer os venezuelanos a entregar para eles e não julgar o Maduro dentro do próprio país e não correr o risco de ter o Maduro removido por outro país e ficar submetido, subjugado ao país. Não foi uma exímia operação militar, foi uma exímia operação diplomática. Exato. Os Estados Unidos conseguiram aquilo que a máxima do Sun Tzu. Então, acho que, com todo respeito ao Farinazo, né, eu penso o contrário. Os Estados Unidos conseguiram vencer a guerra sem dar um tiro. Isso é o máximo que os Estados Unidos... O Farinazo, para manter a base dele, ele tem que torcer, né? E fala mal o tempo inteiro de quem torce, mas ele, para manter a base dele, ele tem que ser torcedor. Então, o Farinazo é igual o Rock, você precisa ter discernimento para arrancar o conhecimento dele. Sim. Eu acho que ele ficou... por ele ter uma opinião mais de neutralidade no início do canal, as pessoas aqui no Brasil que tinham como a narrativa pró-Estados Unidos concretada nas suas mentes, viam Farinazo como extrema esquerda, como, sei lá, uma coisa que eu sei que irrita ele, né? Chamar ele de melancia, que é verde por fora e por dentro, que ele é puxa-saco da Rússia, da China. E eu tenho certeza que não era o caso no início. E até respondendo a pergunta que perguntou aqui, uma pessoa perguntou aqui no chat: boa noite, primeiramente gostaria de saber se a sua análise é imparcial. Não, minha análise não é imparcial. Eu sou um brasileiro, eu sou um formado em diplomacia, né, em ciência política, relações internacionais. Eu defendo interesses, inclusive, partidários. Eu sou do Movimento Brasil Livre, fundador da Missão. E
sou de direita e estou do lado do Brasil. O que for melhor para o Brasil, eu defendo. Eu não ligo para o Irã, para Israel, para os Estados Unidos, para a China, para ninguém. Eu ligo para o Brasil, tá? Então, dito isso, eu acho que o Farinazo é ainda a mesma coisa, só que ele criou uma base ele conseguiu uma base de pessoas que acreditam muito mais em. E depois que o canal dele cresceu, Ele se prostituiu eu pro não canal sei dele. se. A verdade é Eu que eu ele não não diria dessa é. forma. Eu não acho que ele tenha. Ele tenha um. Dentro dele, sozinho no quarto com ele mesmo, ele não tem um viés ideológico. Mas para manter a base dele, ele precisa ter esse tonzinho de Estados Unidos burro e fraco. Não é. E Porra. não é, e não é. Então, se você assiste só Farinaz, você tá achando que é. Você tá sendo feito de É, tonta. Toma cuidado, né? sim, sim. Coisas que ele fala assim que, pô, que fazem muito sentido, que os Estados Unidos superfatura tudo, a China e a Rússia conseguem fazer muito mais com menos, capacidades militares dos Estados Unidos em muitos lugares são questionáveis. Os Estados Unidos já demonstrou muita fraqueza, mas hoje, 2026, depois de passar por uma série de testes, de provações, assim, pô, os Estados Unidos vai cair rápido ou devagar. Entrou um líder que mostrou que dá para se manter forte. Né? Eu acho que o público do Farinazo tem uma dificuldade de reconhecer isso. Você tem que conversar muito com ele para extrair esse tipo de informação, pelo que eu estou vendo. Né? Uhum, Então, sim, quando Trump comemorou a morte do Khamenei, eu sabia que o Khamenei estava morto, pô. uhum, Porque o presidente americano não pode errar, não é o Trump que vai errar. Né? A mesma coisa quando o Obama veio comemorar em um pronunciamento que matou Osama Bin Laden, né? Quem estava estudando na época, quem sabia do que é que se tratava esse pronunciamento na época, não tinha dúvida. O Osama Bin Laden não ia voltar nunca mais. Ele uhum, não voltou. Né? Porque o Osama Bin Laden é um cara super inteligente, super poderoso, super rico, que tinha como principal objetivo da vida dele destruir os Estados Unidos. Ele não ia parar nunca. uhum, E ele era o homem mais procurado do planeta. Então, ter certeza que esse cara não ia aparecer de novo, porque o Obama viu vídeo, numa época que não tinha IA, ele assistiu um vídeo do Osama Bin Laden sendo morto, né, por uhum, suas próprias tropas. Então, uhum, claro, que não era de mercenários, era de americanos, que ainda pagavam impostos dentro dos Estados Unidos, que tinham suas famílias. Então, porra, pessoas que não tinham razão para mentir para o presidente. Então, uhum, claro, da mesma forma, tinha gente muitíssima qualificada dentro do Irã que sabiam onde os mísseis iam cair e tinham capacidade de chegar até o Khamenei e constatar a sua morte. Tá? Então, esse é o poderio da melhor inteligência do mundo que a gente tem hoje. Né? O que em prática né? Porque a da China a gente não pode testar tanto, a gente não vê em tantos conflitos, a da Rússia também não. Apesar da gente saber o que a Rússia já fez no passado quando era fraca, eu não duvido das capacidades da Rússia hoje, né, para fazer o que faz na Ucrânia, por exemplo. Mas, pô, é claro, não dá para subestimar os Estados Unidos. Eles estão em queda, não, mas eles vão permanecer entre top 5, top 10 ali, na pior das hipóteses. Né? Economias globais, potências militares, etc. Então, não dá para subestimar os Estados Unidos jamais. Agora, pensando no cenário, né? Eu dei muita volta aqui, acabei não explicando. Quando Israel estava atacando a faixa de Gaza, existia uma pressão popular em volta por todos os países em volta de Israel para o revide, né? Porque era um povo muçulmano, para além de ser muçulmano, sunita, e tinha uma parte xiita também, até uhum, financiada pelo Irã, que estava sendo bombardeada. Né? uhum, Então, eram pessoas civis ou militares, aliados, financiados, né, que prestavam contas para o Irã e vários países em volta que estavam sendo bombardeados. Então, as populações de Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Irã, Iraque, Síria, Líbano,
Jordânia estavam sendo pressionadas a revidar. Todo mundo precisa atacar Israel. E por medo das capacidades de Israel, do Mossad e dos Estados Unidos, ninguém atacou. Agora, pensando para o outro lado, né, aliás, fazendo um adendo, o que a Palestina mais queria era uma razão maior, era fazer um ataque contundente a Israel, não sei, provocar Israel para que Israel chamasse mais gente para essa briga. Israel não foi burro, né? Israel conseguiu ocupar o sul do Líbano, não fez grandes estragos contra a população do Líbano, foi só contra o Hezbollah, né? Sim, sim. Atacava unidades militares do Hezbollah. Do Líbano não tem grandes concentrações de sociedade civil, de população. Não tem, né? Então, Israel tomou esse cuidado para não chamar o Líbano completamente para a briga. Chamou os Estados Unidos também, né? Teve ajuda, claro, da inteligência militar, de munição, principalmente dos Estados Unidos, e conseguiu conter a única ameaça que parecia que ia entrar em Israel de fato. Todos os outros países em volta ficaram dormindo, ninguém fez nada contra Israel, ninguém ajudou Israel, mas também ninguém atrapalhou, né? E aí estamos de novo com os muçulmanos, dessa vez os xiitas, como alvos de Israel e dos Estados Unidos. Mais uma vez, Síria, Iraque, Jordânia, Kuwait, Sauditas, Bahrein, Catar, Omã, todos esses países teriam motivos para defender o Irã. Teriam motivos para repudiar internacionalmente o que estava sendo feito com o Irã. Mas, ou por motivos de força maior, ou por motivos diplomáticos, esses países todos se permitiram ter bases militares americanas em seus países. E, é claro, do lado do Khamenei, do lado de Teherã, eles sabiam, sempre souberam, até pelo que aconteceu com a Palestina, que não existia possibilidade deles serem ajudados. Não existia possibilidade de ninguém levantar uma palha contra os Estados Unidos para defender o Irã. Até porque são países que olham para o território do Irã com uma certa inveja, ambição. São países que estão doidos para o Irã cair, para eles um pedaço. Né? Todo mundo quer uma peça de. Todo mundo quer a piece of Teherã. Por outro lado, o Estado de Israel também queria, né, que esses países fossem empurrados para a guerra contra o Irã. E eles precisavam de um bom motivo para isso acontecer. E foi aí que entraram os. Vamos lá. Sendo o Khamenei, para você não faz a menor diferença se o mundo inteiro estiver explodindo ou se a sua casa estiver explodindo. Concorda? Uhum. Se o seu país explode ou se o mundo inteiro explode, não faz a menor diferença. Então, eu acredito, né, vendo o que está acontecendo, né, vendo a quantidade de países que o Irã atacou, que foi a última cartada do Khamenei. Como se ele soubesse que ia morrer, como se ele tivesse desesperado, ou como se esse fosse o plano para o caso de sua morte. Né? Em um país autoritário, em um país em que os militares são fiéis e seguem o plano à risca, mesmo que tenha planos para depois que o Khamenei morresse, mesmo que tivesse uma linha sucessória, ele tinha um plano para que, se o Irã for atacado, ele atacar todo mundo em volta, porque esses países têm bases militares americanas. Então, foi isso que o Irã fez. O Irã foi atacado e atacou todo mundo em volta. E ele acabou dando o que Israel e os Estados Unidos queriam. Né? Os Estados Unidos garantiram isso com o ataque pesado, que ameaçaram a integridade do chefe de Estado de sua linha sucessória, e o Irã se sentiu na obrigação de revidar em todo mundo, porque quando ele olha para todos em volta, ele não vê possíveis aliados, ele não vê muçulmanos, ele vê bandeira americana, ele vê porta-aviões americanos, ele vê bases militares. Então, nada mais legítimo, pensando pelo lado do Khamenei, do que atacar todo mundo que está em volta, todo mundo que em algum momento apoiou os Estados Unidos da América, ou que faz vista grossa para o que os Estados Unidos fazem lá. Lembrando, o Irã foi o único país que levantou uma palha para ajudar a Palestina.
Você pode dizer que através de libaneses, através de do Iêmen, porque eles forneceram armas, mísseis e drones, beleza, pode ser. Mas eles foram os únicos que gastaram alguma energia para Uhum. tentar desfazer o desastre provocado por Israel. Né? Uhum. E agora eles acabaram provocando todo mundo em volta. Aí tem a parte que eu não estou acompanhando, não chegou notícia até mim, de qualquer país desse revidando contra o Irã. Né? Mas se os países em volta avaliarem que os Estados Unidos vão ganhar, e aí percebam a diferença. Os países não olham para quem está certo, para quem está errado. Eles olham para quem vai vencer e quem vai perder. Uhum. Se a Arábia Saudita achar que os Estados Unidos vão sair grandes dessa história, eles têm motivos para ajudar a acabar com o Irã. Com o governo de Teherã que tem agora, com o plano dos ayatollahs para assumir o poder daqui para frente, e com o regime. Né? Se a Arábia Saudita achar que os Estados Unidos não vão ser capazes de desfazer a estrutura política feita pelo Irã, a polícia que reprime a população no país inteiro, não a ponto de gerar uma grande revolta, e ainda mais agora, porque muita gente virou aliada porque eles não queriam esse tipo de intervenção, mas a ponto de manter o poder, a estrutura atual simplesmente fortalecida. Né? Se Uhum. o Khamenei morre e a polícia do Irã continua sendo a mesma, o exército do Irã continua sendo o mesmo, e eles arranjam postos substitutos para todas as lideranças que foram mortas e continua do jeito que estava, pesquisando bomba atômica e etc., porra, mostra uma grande fraqueza dos Estados Unidos, beleza, e uma grande força do Irã, beleza, vocês bombardearam o país, vocês não foram suficientes para derrubar o regime, e agora vocês vão ter que ir embora, porque os Estados Unidos estão dando a entender que vão abrir muitas frentes. Ninguém vai conseguir essas frentes. Ou os Estados Unidos vão ficar aqui por muito tempo, estão se preparando para uma guerra longa, ou, como disse o Leonardo Trevisan, os Estados Unidos só fizeram o que era necessário para que o Irã provocasse todo mundo em volta. Né? E aí meio que eles estão rolando os dados com Israel também, estão usando Israel de bucha de canhão. Israel está tentando usar todos os países em volta do Irã de bucha de canhão. Né? Israel não conseguia fazer um ataque da magnitude que os Estados Unidos fez para provocar o Irã contra os demais. Né? Só os Estados Unidos podiam fazer isso. Né? Né? Eu acho que não teria o que Israel pudesse fazer para justificar um ataque do Irã contra os Estados Unidos e todos os países em volta. Mas se os Estados Unidos colocam o pé ali, claro, faz todo sentido, né? E eu acho que ninguém pode reprimir o Irã. Mas aí é que tá. Se esse pessoal decide que vale a pena ir contra o Irã, eu acho que começa o processo de balcanização do Irã. Eu acho que tem povos ali, tem indianos, paquistaneses, afegãos, tem sunitas, tem curdos, né? Todo mundo vai querer um pedaço. O Iraque vai querer um pedaço. Então vamos ver o que acontece. Né? Só tem uma cidade principal que está em frangalhos, né, que é Teherã. Não tem mais muitos grandes centros populacionais, mas eu não sei, e quem diz que sabe está mentindo, das capacidades militares do Irã. Eu acho que eles demonstraram o máximo que deu até agora, e o que vem para frente, para mim, é novidade, para todo mundo é novidade. Quer falar alguma coisa? Por favor. Eu queria muito saber, assim, a China não vai mandar soldado lá, não vai mandar caça lá, não vai mandar nada lá, mas eu queria saber em que pé que estão as alianças comerciais e o quanto que eles vão mandar de recursos para eles se sustentarem no meio desse imbróglio todo. Porque a estabilidade a estabilidade do regime ela depende muito da satisfação da população daqui para frente. E se os Estados Unidos conseguir asfixiar
o Irã economicamente de maneira que a situação fique caótica, aí sim ele pode ser fatiado, e aí sem nunca ocupar o Irã, que é uma coisa impossível, você acaba com ele porque você o destrói e faz com que ele se despedace, que é o objetivo dos Estados Unidos desde 1970, né? Uhum, E aí ele poderia com conseguir certeza. isso. Então, assim, eu vejo análises falando que a China não vai se meter, mas ela não vai se meter militarmente. Mas ela pode dar todos os recursos necessários para que o regime não pereça de falta de recurso. É, não sei. Eu acho que. É porque você falou isso, faz sentido, beleza. Só que eu tô pensando em experiências passadas, né? A China é um país que se comporta. Quanto maior a distância, menos ela dá pitaco. Uhum. Eu acho que o Irã está distante o suficiente para que eles não se importem Entendi. com quem vai assumir o poder. Eles querem comprar petróleo, né? Não, eu não acho que eles se Eles não. importem com quem vai assumir o poder, mas eu acho que eles querem que o império se mantenha, né? Que o regime se Não mantenha. acho. É por isso que eu estou falando isso. Eu não acho. Você não acha? Não, não acho que o chinês teria interesse em Em sustentar o proteger regime. o regime. Não, acho que não. O que foi que aconteceu no Afeganistão? O Afeganistão está mais próximo que o Irã, né? Os Estados Unidos vazaram de lá e a China não fez nada. A China esperou quem quisesse tomar o poder, chegou o Talibã e a Ele China foi o fez primeiro país negócio a com o Talibã. reconhecer a autoridade do Talibã. Entendi. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa. O primeiro que assumir, a China vai dizer: Ô, parabéns, vocês agora são os líderes do Irã. Eu tenho os contratos de longo prazo aí. Você dá uma olhada para mim, vê se tá valendo ainda. Vê se você gosta, né? Então, pô, Faz não muito sentido. é, não é do feitio da China. Enquanto não há conflito, enquanto há estabilidade, enquanto a China tem contratos de longo prazo estabelecidos sendo executados e a região tá ok, beleza. É claro, eles vão negociar com quem quer que seja. Eles vão abrir uma torneira de dinheiro para eles e vão abrir uma torneira de petróleo para os chineses sempre que possível. Mas Agora, o que você está me falando então é que a posição da China é infinitamente mais confortável, porque para ela, foda-se quem ganhar, ela vai conseguir comprar. E os Estados Unidos, para impedir que a China fizesse isso, ele teria que dessancionar o Irã, que é uma coisa que ele não pode fazer. tem mais um pouco disso. A China está indo numa aposta. Olha, isso é aposta. Isso é uma das coisas que você falou que eu não tenho certeza. Se os Estados Unidos estão dispostos a descarregar tropa aí, para ir para cima de Teherã. Porque eu sei que eles não vão ser bem recebidos, eu sei que vai ter muito protesto, muita instabilidade, mas é um país desarmado. O máximo que vai ter contra eles, se eles conseguirem fazer o que eles disseram que conseguiram fazer na Venezuela, que é desestabilizar sistemas de comunicação, de radar, de tudo, e colocar tropa, colocar helicóptero para invadir, eu não acho que vai ser muito difícil para eles manter controle de qualquer coisa, sendo que só tem um grande centro comercial, populacional, assim, de grande relevância, né? Não estou dizendo que o Irã é fácil de invadir, porque tem um monte de montanha, é bastante longe para você ter logística, qualquer coisa. Eu acho que pode ser até meio loucura que eu estou falando, mas a depender da quantidade de recurso que já foi gasta, a depender da quantidade de infiltrado, a depender da posição dos infiltrados, os Estados Unidos pode também ganhar uma guerra dentro do Irã sem lutar muito. E pode já ter muita gente comprada, pode ter já muita gente com medo, tipo assim, olha, eu sabia onde o Khamenei estava, eu sei onde você está. Então, você quer negociar ou você quer ir contra a minha vontade, quer se colocar em risco como o Khamenei se colocou? É muito difícil para qualquer pessoa que vai assumir Teherã agora. Então, sim, a China teria motivo para tentar segurar o regime de alguma forma ou tentar negociar.
Eu não acho que eles vão fazer porque eles não fizeram por ninguém. Mas são possibilidades que estão abertas. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu consigo ver caminhos plausíveis para os dois lados. Tanto para essa possibilidade tão distante, descrita por nós por tanto tempo, que era os Estados Unidos invadir com tropa o Irã, quanto a China defender o Irã ou por meio de dar munição, dar qualquer coisa Uhum, que seja, uhum. sabe? Eu acho que seria um desastre se os Estados Unidos assumissem o Irã do jeito que estão assumindo a Venezuela. Seria colocar um pé no Oriente Médio muito maior do que o pé que é o pé de Israel, né? Os caras não conseguiram tancar Afeganistão e Iraque, cara. Será que eles entrariam no Irã assim? Só porque eles subornaram metade da galera? Isso aí, velho. Isso aí. Eu não Isso aí. consigo. É, não dá pra dizer que não dá, mas eu acho tremendamente improvável. Agora, se isso fosse possível, aí os Estados Unidos voltam ao jogo, né? Porque se ele domina o Irã, aí a OTAN pode dar um all-in na Ucrânia ali também. E aí bom, não sei se teria condições, mas se você tomar o Irã, aí você começa a asfixiar a Rússia por trás, né? Pela retaguarda deles. Uhum. É, não sei como ficaria isso a longo prazo. Para questão de retaliações, não vejo muitas possibilidades para o Irã também, para o regime atual se defender. Não vejo Rússia e China gastando energia com isso. Da mesma forma, não vejo os Estados Unidos invadindo o Irã. Eu acho sim uma possibilidade bem remota, mas eu não descarto por causa do que aconteceu com a Venezuela. Eu acho que tem maneiras inteligentes de fazer isso. Mais inteligentes do que aconteceu com o Afeganistão e o Iraque, que eles foram praticamente simultâneos e agora não tem nenhum nem outro. Não sei. Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa para ver se tem alguma coisa uns Nossa, nove mas você minutos me atrás. colocou pra pensar aqui de uma maneira muito foda. Foi muito bom. Eu tô vendo cenários assim que eu nunca tinha nem imaginado. Enquanto a gente conversava, caiu mais coisa. Teherã está sendo bombardeado. Teherã está indo para uma situação síria 2, 3 anos atrás. Só que com um pouco menos de sorte para o chefe de Estado, né? O Assad foi muito safo. O Assad, no momento que ele percebeu que isso ia acontecer, ele foi embora para a Rússia. Muito, né? Jogador. Caraca. Eu tô vendo um tabuleiro agora que eu não conseguia ver meia hora atrás. Muito foda. Hum, Para além disso, já fiz já fiz minhas especulações o mais responsáveis que dá, tentando acertar, tá tirando para algumas direções aqui, né? Claro, baseado no que eu tenho. teu Só que índice eu de acho acerto que, ao longo desses anos aí tá altíssimo. Tá muito alto. pô, velho, porra, eu falei pro meu amigo, velho, o Irã vai ser invadido nesse fim de semana. Mas não deu 8 horas, a gente dormiu quando eu acordei e eu fiquei, pô, eu tava no meio no interior da Bahia, sem sinal. Aí eu vi essa notícia e peguei a estrada. Eu vi essa notícia no Wi-Fi da casa que eu tava, Uhum. e aí precisei pegar a estrada, fiquei sem sinal o dia inteiro, sem saber o que estava acontecendo e enlouquecido. Quando eu cheguei, tava cheio de mensagem. É, eu fiquei sem a Lana nesse fim de semana. E aí eu vi que tava caindo bomba lá. Eu falei, cara, as melhores notícias sobre hoje vão sair amanhã. Eu tomei um relaxante muscular e dormi que nem um bebê. É.
Sabe dizer se o presidente do Irã morreu? Eu vi que mataram um ex-presidente. Um ex-presidente foi bombardeado. Esqueci o nome dele. Não sei. Não sei te dizer. Mahmoud Ahmadinejad. Foi o ex-presidente que mataram. Também mataram a pessoa que ocupava a posição do Soleimani, né, de líder o líder diplomático que coordenava as forças armadas de todo Uhum. o Oriente Médio pelo Irã, né? O que restou de Hamas, eu não sei se ainda tem alguma coisa. Hezbollah, como é? As forças da resistência lá, eu esqueci o A nome Guarda da. Revolucionária. A Guarda Revolucionária da Resistência, dos xiitas. Assim, cara, para além disso, meu repertório acabou. Daqui para frente, só se eu falar é maluco. Não, Não tenho mas, mais. cara, me ajudou pra caramba, porque eu tava no escuro em relação a um monte de coisa aí. Isso aqui foi muito mais para matar saudade do que, sei lá, do que para passar muito mais informação que você já tem, eu acho. Porque, pô, seus vídeos ficaram muito bons. Eu acho que com a quantidade de informação que você tinha, pô, ficou um bom complemento para quem estava meio perdido e queria ouvir alguém da sociedade civil. Né? Achei bem ok. Eu acho que só faltou essa parte mesmo da análise de cenário, né? De outros países serem chamados para a guerra e acabarem atendendo de Israel. Acho que a grande pergunta, né, que fica desse podcast é que qual será o próximo passo? Eu acho que desses países que foram atacados, eu acho que a referência vai ser o Mohammed bin Salman. O que ele fizer, os outros devem seguir. Né? Eu tava interpretando completamente errado uma coisa que agora você fez eu entender e aí minha cabeça tá girando a milhão aqui, né? Porque muda tudo. Eu tava partindo de premissas muito erradas. Quando tem a notícia lá do Kuwait dizendo que eles abateram drones e mísseis, o Kuwait ele tá defendendo as bases americanas no território dele. Então ele quando ele se declarou em guerra, ele se declarou em guerra contra o Irã. E eu tava pensando completamente Mas contrário. vamos lá. Quem foi que tirou o Kuwait da. Quem foi que libertou o Kuwait? Né? Os Estados Unidos, quando impediu o Saddam Hussein. O Uhum. Kuwait é proxy, pô. O Kuwait é a base militar. A pessoa que defendeu os mísseis. Quem controla a tecnologia antiaérea do Kuwait é ou os Estados Unidos ou alguém subordinado dos Estados Unidos. Então, Então o Qatar é não foi o proxy. Kuwait que. É, não, acho que o Qatar é mais complicado, porque. Que o Qatar tem um alinhamento com o Mohammed bin Salman, coisa que o Kuwait não tem tanto assim, né? E é mais independente. O Qatar nunca precisou ser defendido pelos Estados Unidos. Até onde eu sei, nunca teve tropa dos Estados Unidos garantindo a segurança do Qatar. Né? O máximo que teve foi uma negociação para abrir uma base militar lá. O Andrew mandou aqui, não tem ideia do que estão falando. O Irã nem começou a lançar projetos de última geração hoje, mas pouco repercutiu pelas redes. Vi imagens hoje no canal do Bom Geoforça. Olha, capacidade militar do Irã, eu não sei, o Rubão não sabe, você não sabe, os Estados Unidos não sabem. Né? Eu acho que de todos esses, eu acho que os Estados Unidos pode ter uma ideia. Né? Mas eu não sei, não sei. E a gente não sabe também dessa capacidade militar, o que é que já não foi comprometido. Né? Se os Estados Unidos tinham ciência de alguma coisa, explodiu junto com o Khamenei. Agora, sobra a capacidade militar do Irã que os Estados Unidos não tinham consciência, controle, e é o que os iranianos têm capacidade de lançar agora. Então, não sei.
lançamento de projéteis de longo alcance, pouca tecnologia, de muita tecnologia, é capacidade militar. Né? Enfim. O que mais? Tem alguma pergunta, alguma coisa que você acha que ficou, alguma ponta solta, ou se você quiser comentar de outra região, pô, tô disponível, cara. Não, da minha Tem parte hora para não. acordar amanhã, não. O Andrew tá aqui. Acha que Rússia e China não os armou? Como eu disse mais cedo, Rússia e China compartilharam tecnologia, né? Claro, o Irã comprou ou recebeu, até de graça, recebeu por meio de. Recebeu como pagamento muita tecnologia, muita da capacidade militar russa e chinesa, ou emprestada ou vendida, ou até para defender os interesses, para defender os contratos de longo prazo, sim, claro. Mas a partir de hoje, eu duvido que isso aconteça. E do que eles receberam, do que eles guardaram, do que eles ainda têm capacidade para lançar, eu não sei. Eu acho que nem, nem o exército de Teherã sabe, né, com a quantidade de coisa que está acontecendo agora. Enquanto a gente conversava, 2 minutos atrás, 9 minutos atrás, caiu coisa lá. André, eu não sei que hora que você chegou aqui nessa conversa e eu não sei que hora que você chegou também nessa nossa playlist, vamos chamar assim, porque a gente já conversa aqui há 4 anos. E, e a gente sabe que Rússia e China armaram muito o Irã. Inclusive, eles já tinham um potencial altíssimo na época em que jogaram bomba lá naquele facility em que supostamente se desenvolvia a bomba nuclear ali. Então, arsenal eles sempre tiveram, mas eles tiveram que ter juízo também. Então, Uhum. historicamente, o mesmo juízo que eles tiveram que ter, que eles foram obrigados a ter na época dos ataques ao centro de pesquisa lá, eles estão tendo que ter agora. Então, os mesmos caras que dão equipamento, eles também têm uma coleira e não deixam o cachorro se soltar. Então também tem essa pressão. Verdade. Não é só o Irã com o que ele quer fazer da vida dele. É o que os donos do Irã não permitem que ele faça porque o mundo tem que continuar igual o que está. Né? Porque se eles soltam esse arsenal todo que eles têm, eles mudam o mundo. E talvez a China e a Rússia estejam tão confortáveis nesse mundo que eles não querem que esse mundo mude. Sim, sim. O que eu tenho Mas, medo que aconteça. mas Diga. André, é, é, os Estados Unidos e Israel não suportam a saturação, isso já é sabido. Desculpa, eu não quero, pelo amor de Deus, te ofender, não é isso. Mas assim, já é um conhecimento antigo que Israel não suporta a saturação. Só que saturar o Iron Dome e destruir Israel tem um custo altíssimo para o mundo inteiro. E esse custo, não interessa se o Irã está disposto a pagar, China e Rússia não estão. Você entende que não é uma questão de. Quer dizer, eu posso arrebentar meu vizinho na porrada aqui. Eu tenho potencial para isso. Porque ele é mais velho e Rússia é mais muito gordo. amiguinha de Israel. Rússia é muito. Não levantou. Israel não levantou uma palha para a Ucrânia. E a Rússia não levantou uma palha por qualquer coisa que tivesse sendo feito contra o Benjamin Netanyahu. Veja, são duas figuras muito interessantes, né? O Benjamin Netanyahu fala mal de todas as ditaduras, de tudo que é feito no mundo, menos do Putin, e o Putin faz ataques a todas as potências ocidentais, menos Israel. Você vê como o jogo é sujo. Sim. E ninguém fala do Erdogan, porque ninguém é doido. Que é outra figura talentosíssima. Sim. Cara, a iraniana lá falou: todo mundo ama os turcos. A iraniana É, lá, ela fala: os turcos, eles não são inimigos de ninguém, todo mundo ama eles. é, É impressionante, cara. Não tem, os caras não têm inimigo. É, Eu estava pensando aqui enquanto você falava, Fausto. A, o que vai definir agora é a possibilidade dos países em volta revidarem. Né?
se todo mundo morder o bait e entender que os ataques às bases militares em seus países foram os ataques às suas próprias soberanias, muita gente pode querer revidar no Irã. E aí, sem perceber, né, na inocência, todo mundo vai fazer a vontade de Estados Unidos e de Israel. Né? Eu acho que vai da diplomacia desses países, da inteligência desses países, não cair nessa provocação, né, que Israel obrigou o Irã a fazer. E que a gente não sabe, uma coisa que a gente não sabe. Eu não sei se o Irã fez isso para passar um recado, olha, fica todo mundo quieto, porque eu tenho capacidade de acertar vocês e eu sou louco o suficiente na situação que eu tô. Ou se o Irã está falando, esse é o meu último ataque, porque eu acabei de perder meu último líder, eu preciso precisar. Então, pode ter sido um ataque desesperado. Eu vou atacar todo mundo, né, com tudo que tenho. Não sei se o Irã está usando tudo que tem, se não está. Se está economizando alguma coisa, se está sendo, como o Fausto descreveu, se está sendo diplomático, inteligente em fazer ataques pontuais e pegar leve com esses países. Eu não sei qual é o cálculo do Irã. Eu acho que quem disser que sabe é doido. Isso que você falou é interessante. Eles têm capacidade de fechar fechar, não Suez, né? Oman. Fechar o Golfo de Oman. O, o problema é que, imagina, né? A situação dos caras. Você tem um inimigo. Aí você tem o teu aliado, o cara que te dá recursos, indústria, dinheiro, e esse cara que está te ajudando a levantar suas defesas e a se posicionar no mapa, ele fala: eu não quero o Suez e não quero Hormuz fechados. Sim. Você tá vendo que não é como se a China e os Estados Unidos estivessem nisso numa briguinha de quinta série para ver quem é o mais forte e quem dá porrada mais alta, porque é um conjunto múltiplos de interesses aí conversando. Sim. Respondendo ao outro ponto que ele levantou aqui, ele estava falando do Egito. Né? Muito dessa energia, o que for possível, né? Que a gente falou que todos esses países, principalmente Iraque e Kuwait, que são dois grandes postos de petróleo que só tem saída para o mar pelo Golfo Pérsico, eles vão procurar outra saída. Aqui agora não dá. Né? Agora eles vão tentar negociar com a Síria, com o Líbano. É claro que vai sair muito mais caro, porque eles vão precisar de ferrovia, vão precisar de estrada, vão precisar de acordos comerciais, livre circulação de mercadorias com países que são historicamente inimigos, que têm péssimas relações, né, nos últimos anos. Mas, né, se há dinheiro em jogo, é claro que há espaço para negociação. Infelizmente, é assim que é assim que o mundo funciona, que as diplomacias dos países funcionam. Então, depende do caminhão de dinheiro, do tamanho do caminhão de dinheiro que o Iraque consegue colocar na mesa para Síria e Líbano para escoar. Né? A questão do Egito, eles não foram atacados. Eu acho que eles vão preferir a posição de neutralidade enquanto não dá para analisar aquilo que eu levantei o podcast inteiro aqui, né? A gente não sabe se isso aqui vai dar certo. A gente não sabe se o sistema político do Irã vai ser trocado, se ele vai ser ou substituído, ou se ele vai manter as estruturas, colocar não é herdeiros, né? As próximas Sucessores. sucessores, quem estiver na linha sucessória, né? Se eles vão conseguir seguir o plano do Estado, ou se os Estados Unidos vão investir nisso daqui por mais tempo, se Israel vai investir nessa guerra por mais tempo, já que, sei lá, ele está mostrando essa capacidade agora, não sei quanto tempo ele sustenta, né? Não acredito que isso seja de longo prazo, mas não dá para descartar também. Não dá para saber se os Estados Unidos vão sair por cima ou por baixo. Então, o Egito, a Turquia também, foi o que os turcos falaram aqui. Presidente Erdogan, 10 horas atrás. Erdogan tá triste com a passagem do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, como resultado de ataques que aconteceram ontem. Né?
Então, uma posição chapa branca, né? Pô, tô triste que uma liderança política morreu. Uhum. Ele não tá a favor do Irã, ele não tá contra o Irã, ele não tá a favor dos Estados Unidos, ele não tá dos Estados Unidos. Ele lamentou a morte de uma pessoa que ele tinha um contato no telefone, né? Da mesma forma, o Egito. O Egito só vai se posicionar quando ele tiver uma aposta ou quando ele tiver uma certeza para o lado que vai se sobrepor. Se o Irã tiver plena capacidade de sustentar o regime, de não ser balcanizado, de não ser invadido, o Egito vai acenar para o Irã, né? E se os Estados Unidos demonstrarem isso, o Egito vai tentar fortalecer os laços com forças ocidentais, principalmente os Estados Unidos. É isso que eu acho. Mas sim, gente, já tá ficando tarde, tá? São 1h30 da manhã. Quanto tempo a gente ficou aqui? 1h20, 1h e pouquinho. Mas minha cabeça já fritou, eu tô. Nossa, Não, já eu tô falamos com mais muita do que a gente coisa. sabia, eu acho. Eu acho, com certeza. Com certeza. Mas, gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? O André, deixa eu ver os demais nomes aqui. Porque tá aparecendo para mim o arroba, né? Não tá aparecendo o André, o Ark, o antipositivista imperial e o capivara o matador, tá? Valeu, gente. Valeu pela participação de vocês. Até uma próxima. Muito obrigado, Fausto. Um abraço, valeu. Obrigado.